E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu demorei pra gravar esse vídeo porque eu tinha gravado e não gostei, então resolvi fazer de novo. E hoje eu vou falar sobre procrastinação. O que te impede de ser uma pessoa focada? Primeiro ponto que eu queria tocar aqui com vocês, eu estou sempre falando sobre isso, porque realmente é importante. Falta de clareza sobre suas decisões vão te atrapalhar, assim, em tudo. Porque eu tiro por mim, né? Por muito tempo eu tinha condições de fazer o que eu faço hoje, né, de estudar como eu estudo hoje, e mesmo assim eu não tinha aquela garra, aquela força de vontade, né, e eu descobri que realmente a gente tem que fazer as coisas com uma decisão nossa. Não adianta a gente fazer porque outras pessoas estão fazendo, porque tá dando dinheiro, porque a maioria fez, porque o fulano disse que é bom. Se você não entende que aquilo ali realmente é importante pra você, se é isso que você quer, você não coloca vigor nas coisas, você não coloca intensidade, entendeu? E aí, diante de qualquer problema que aparecer, você vai achar que é hora de desistir, você acha que é hora de fazer outra coisa. Então, clareza nas suas decisões é sempre o primeiro passo pra que você consiga fazer isso por mais tempo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar pra você conseguir aquilo que você quer, né? A gente fala muito aqui sobre estudo, mas não é só sobre estudo. A gente pode também tocar sobre outras metas na sua vida. Se você não souber, não decidir por você mesmo que é aquilo que você vai fazer pra você, qualquer momento, em qualquer circunstância, aquilo que surgir vai te abalar e você vai desistir. A verdade é essa, você vai desistir. Por isso que tem muita gente que faz uma prova, ela queria passar no concurso, ela faz uma prova, não passou, e aí passa um tempão sem estudar, até surgir outra prova que a maioria vai fazer, que tá todo mundo comentando, que é o assunto do momento, a pessoa vai lá e se inscreve e começa a estudar assim em cima da hora e acha que aquilo ali é a vida dela e só por um tempo ela consegue se manter focada, entendeu? Ela não tem um objetivo claro, ela tem ali umas decisões que alguém tomou e ela tá indo também sendo levada ali pela maré. Se a maioria não for, ela também não vai, qualquer problema ela desiste e é isso. Então, clareza nas decisões que você precisa tomar é o primeiro ponto que eu sempre vou tocar aqui porque realmente é importante. Segundo ponto é não ser uma pessoa resiliente. E novamente eu vou trazer aqui pra vocês algumas realidades de quem estuda pra concurso, de quem tem um plano, que tem uma meta definida. Sempre, gente, sempre vai acontecer alguma coisa que vai fazer você questionar se realmente é isso que você tem que fazer. E eu acho interessante que é justamente isso que vai moldando o teu comportamento diante de outras situações. É, na verdade, uma preparação pro futuro, né, das coisas que vão surgir. E principalmente quem estuda pra concurso tem que ter em mente que as coisas sempre vão sair do nosso controle. E por mais que a gente estude, que se dedique, que a gente ache que domine as matérias, que tá tudo sob controle, que teve tempo suficiente para estudar, que não é o caso da maioria, a maioria não tem tempo. E mesmo assim, o pessoal não tem tempo e ainda faz as coisas de forma errada, né? Não ser uma pessoa resiliente vai te custar tempo, vai te fazer perder tempo. Eu lembro que muita gente já me procurou para falar sobre algumas experiências em provas, em concursos, e eu vejo assim que boa parte da galera que estuda para concurso, quando tem a primeira frustração, desiste. Em 2016, eu acho que em 2016, eu estudei para uma prova que eu queria muito. Foi a primeira vez que eu comecei a realmente estudar, ainda de forma errada, mas eu tinha decidido que eu queria aquilo pra minha vida, sabe? Então me dediquei bastante, estudei bastante, novamente de forma errada em alguns momentos, na maioria deles. Mas a questão é que eu me dediquei para aquela prova. E eu tinha um grupo de amigos que estudavam também comigo, me ajudavam muito nessa questão de compartilhar material, de tirar dúvidas, que também é muito bom. Nessa época eu frequentava o cursinho presencial. A minha turma estudava bastante, todo mundo era melhor do que eu e eu gosto de estar nesse ambiente porque me desafia a ser melhor, sabe? Eu quero estar realmente num ambiente que tem pessoas que eu considero, assim, um exemplo, que são melhores em alguma coisa que eu não sou, que eu posso melhorar, me sentir desafiada. Então eu tava nesse ambiente, pessoas maravilhosas. Mas eu tava correndo atrás, né? Porque eu queria, pelo menos, ele chegar perto da minha turma. Acabou que, você sabe o que é isso, assim, você vê seus 6 amigos, todo mundo passou no concurso que você queria, e você ficar por uma questão. Gente, eu chorei tanto. Acho que foi um concurso que eu realmente chorei, assim, na minha vida, porque depois disso eu tive mais resiliência, né? Aí, o que eu quero dizer pra vocês? Eu chorei horrores, passei a noite chorando, mas eu tava, assim, arrasada. Primeiro porque todo mundo tinha passado, e segundo porque eu tinha ficado por uma questão. Eu lembro que depois disso, o que eu deveria ter feito, que é o que eu aconselho pra vocês, ter continuado minha caminhada. Não ia ser a última prova para a guarda municipal, não seria a última prova que eu poderia fazer. Então eu fui fraca, né? Eu não fui resiliente. Eu simplesmente deixei pra lá, fiquei arrasada, fui fazer outras coisas, fingi que não ia precisar mais daquilo, que não queria mais concurso. Aí aparece outra prova, o que eu tô lá fazendo? A prova. Estudei não, mas eu queria o quê? Passar. Pois é, isso acontece muito, o pessoal não passa na prova. E eu não vou dizer aqui que quem estudou certo vai conseguir a aprovação não, gente, porque é complicado. Assim, eu conheci gente super preparada nessa minha caminhada, pessoas que eu tirava dúvida, que sabiam mais do que eu e que não passaram nas provas que eu passei. As coisas não são tão justas como a gente gostaria. Então pode acontecer que você estude da forma correta, né, que foi diferente do meu caso, que no meu caso eu não queria estudar português. Eu simplesmente queria fazer a prova de português com que eu sabia que não era nada, né? No caso, eu não sabia de nada, por isso que eu não passei. Tem gente que sabe realmente muita coisa, mas nós chega na hora da prova por algum outro motivo que a gente não tem o controle, que as coisas não estão no nosso controle, não dá certo. E a pessoa pensa em toda a dedicação que ela teve, tudo que ela abriu mão, o tanto que ela estava preparada e por que aquilo não deu certo. Então,
mesmo que você esteja preparado, mesmo que você esteja dando o seu melhor, essas coisas elas podem acontecer. E aí você tem que ter essa resiliência de encarar, voltar para o primeiro ponto, que você sabe que decidiu que é isso que você quer, então você vai fazer até você conseguir, até você achar um meio, uma solução de conquistar aquilo que você determinou que era o que você queria para sua vida. Então assim, decidiu. Agora você vai ter que achar uma solução para todos os problemas que vão surgir. E não vai ser pouco. Falta de dinheiro, falta de apoio, falta de condições psicológicas, desânimo, alguma doença que pode surgir no meio do caminho. Assim, são tantos problemas, né, que a gente não tem como controlar. Mas eu quero que vocês entendam, assim, que em todas as situações, tudo que surgir, tudo que aparecer na vida de vocês, tenham em mente de achar uma solução. O foco de vocês é achar uma solução. Se não tiver solução, não tá no controle de vocês, então deixa pra lá. Tudo em relação a isso que você decidir, eu tenho certeza que você vai encontrar dificuldade, seja você rico, pobre, forte, fraco, disciplinado, indisciplinado, isso vai acontecer com todo mundo, mas a resposta que você vai dar para as situações que vão surgir é o que vai determinar realmente se você quer aquilo. E é isso, esse ponto é interessante, porque se você mostra para as pessoas, mesmo que de forma indireta, que você tá tentando de todo jeito, que as coisas ruins estão acontecendo, mas você vai fazer aquilo dar certo, as pessoas acabam se sentindo comovidas com a sua situação, com a sua história. Isso motiva outras pessoas e até é onde você consegue aquele apoio que você precisa, que normalmente não é tão fácil de conseguir, né? Eu tive muita ajuda de pessoas que nem me conheciam direito, mas através do meu esforço, algumas pessoas me acompanhavam e eu acho até interessante porque muita gente dizia assim, cara, eu acredito muito no teu potencial, sendo que em alguns momentos eu tava estudando porque era o que eu tinha que fazer, né? Mas assim, eu não tava muito acreditando, eu cheguei a duvidar que era isso realmente que Deus queria pra mim, sei lá, parecia que eu tava teimando com uma coisa que não era pra mim. Como eu já sou teimosa mesmo, assim, rapaz, já comecei isso aqui, eu vou até o fim. Aí eu até brincava, eu dizia pros meus amigos assim mais próximos, se eu morrer, vocês podem dizer que eu morri tentando. Essa é a frase. Ela morreu tentando, a bichinha. Eu tinha em mente que se fosse pra morrer, eu morreria tentando. Realmente deu certo, assim. Eu tentei e continuaria tentando até minha força acabar, porque era o que eu queria. Era a decisão que eu tinha tomado. Não ter o mínimo de organização também vai impedir que você seja uma pessoa focada e disciplinada nas suas coisas. Vamos lá. Fica difícil você saber o que você tem que revisar e o que você tem que estudar se você não se planeja minimamente, se você não se organiza. Primeira coisa que eu faço, planejo os meus dias com antecedência, assim, no máximo de uma semana. Mais do que isso eu não consigo. Inclusive, isso é até um assunto um pouco polêmico, porque eu vejo muita gente vendendo cronograma de concurso, né? Esse cronograma de meses, mensal. E pra mim não funciona. Não funciona mesmo. Eu já tentei, assim. Pela experiência que eu tenho nos concursos, eu já testei, assim, de muita coisa. E pra mim funcionou esse planejamento semanal. Mas se você tem uma rotina ainda mais dinâmica que a minha, você pode tentar fazer planejamento diário mesmo. Um dia antes, você planeja o que você tem que fazer, as coisas na ordem de importância, né? Lembrando que você não pode ter tudo muito importante. No máximo, eu acho que você tem que ter 2 coisas super importantes no seu dia. E eu vou explicar aqui pra vocês mais ou menos como pode funcionar. Primeiro, a questão do trabalho, né? Trabalho é uma coisa importante, então não dá pra fugir. Não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. E o segundo ponto seria os estudos. Ah, mas eu gosto de correr, eu gosto de participar de corrida, de maratona. Ah, mas eu gosto de competir. Ah, eu gosto de lutar, eu gosto de pular de paraquedas. Isso é importante pra mim. Aí eu pergunto pra vocês. Tem condições, assim, que a pessoa dá conta de 3 coisas super importantes no dia? Eu vejo, assim, gente dizendo que quer estudar pra concurso, se inscrevendo em coisas aleatórias, super presente nas festinhas, nas comemorações da galera. Aí, porque isso pra mim é importante. Aí eu sinto muito, muito mesmo ter que dizer isso pra você, que não dá pra ter mais de 2 coisas importantes no dia. Até 3, assim, dá pra tentar conciliar dependendo do que seja. Mas, assim, levando em consideração que você é uma pessoa que trabalha, né? Porque a maioria trabalha, eu acho. Mesmo que você não trabalhe, vamos lá, vamos trabalhar nos 2 contextos. Você é uma pessoa que trabalha, seu trabalho tem que ser, de certa forma, prioridade pra você, porque você não pode deixar pra fazer em outro dia e outro horário, né? Na hora que você quer. Então eu tive que encaixar a natação no meu dia. Naquele momento, a natação era algo importante, até mesmo mais importante do que o concurso. Por quê? Porque o concurso, eu teria outras oportunidades de fazer prova, mas aquela já estava feita e eu tinha um TAF pra fazer. Então, é isso. Vocês precisam ver o que realmente vocês querem e colocar isso como prioridade. Um dia antes você senta ali, pensa, começa a refletir como é que você pode encaixar suas obrigações, lembrando que você tem suas prioridades. Então, primeiro você encaixa os horários das suas prioridades e o resto você sabe que tem que fazer. Então, sua prioridade ali é concluir o trabalho. A segunda tem que ser estudar, né? Você diz que quer estudar, tem uma meta, ou seja, qualquer outra meta que você tenha colocado aí na sua vida, a segunda tem que ser essa meta. Então, todo o seu dia ele vai se desenvolver em relação a isso, pensando nisso, entendeu? Nas 2 prioridades. Depois que você encaixa os seus horários de estudo e você já sabe o seu horário de trabalho, aí vem as outras coisas, que se der você acrescenta. Eu gostava muito, assim, de nadar, gostava de ir pra academia, gostava de correr, gostava de conversar, gostava de, sei lá, fazer um monte de coisa. Mas, infelizmente, eu não consigo dar conta de tudo isso que eu gosto de fazer e não posso botar isso como prioridade na minha vida.
Então eu deixei sim de fazer muitas coisas que eu gostaria e fazer o que era essencialmente ali. Teve um período que eu tive que aprender a nadar, como eu já comentei com vocês, eu tinha um TAF pra fazer que ele cobrava natação. Vai encaixando, por exemplo, lavar uma louça, que se você mora sozinho, se você não lavar, ninguém vai lavar, varrer uma casa. Só que não é todo dia que você vai varrer uma casa, pelo menos as pessoas assim, normais, que estudam, que trabalham, elas não conseguem fazer isso todo dia. Se você acha que isso é necessário, a gente já tem um problema, porque, novamente, eu volto pro ponto lá que eu falei. A prioridade é estudar, não é manter a casa em ordem. Não é que você vai deixar as coisas totalmente ali desorganizadas. Mas, assim, tem momentos que você vai ter que fazer uma escolha. Entre fazer isso e isso, qual é mais importante? É isso, então você vai e faz. Resolve o problema, planeje, se organize. E aí o parte 2 dessa organização é que não adianta de nada você sentar pra estudar e não saber o que vai estudar. O povo perde muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas tomar decisões é uma coisa que gasta tempo e gasta até caloria. Quanto antes você se programar e organizar seu material pra quando você sentar, já saber onde vai começar, já saber o que tem que fazer, isso é um negócio assim incrível. Tanto não te dá perturbação no juízo, porque eu fico perturbada quando eu sento e eu não sei por onde começar. Porque é tanto assunto, eu fico pensando, meu Deus, estudo ou reviso? Estudo ou faço questões? Estudo ou assisto aquela aula que eu queria? Então, fica complicado, sabe? Eu sempre tenho um caderninho, inclusive é o caderno também que eu uso de rascunho, que eu anoto as coisas que eu quero fazer. Hoje em dia eu também faço no computador, porque como eu faço planejamento semanal para alguns alunos, eu faço o meu também dessa forma, né? Mas mesmo assim eu tenho um caderninho. Uma dica que eu vou dar pra vocês é pegue o edital, o edital verticalizado, olhe as matérias, coloque no Word ali e coloque a data que você está estudando, a data que você vai precisar revisar. Ah, isso me dá muito trabalho. Pois é, esse é o processo de quem não paga mentoria, que eu não acho que todo mundo precisa disso, mas se você não tem, você precisa fazer. E eu acho até interessante que, eu já acompanhei algumas pessoas e eu sempre falo, a mentoria que eu dou não é pra você ficar dependente de mim, não é pra passar a ideia que eu sou uma pessoa altamente inteligente, que passei em tantos concursos, que sei todas as metodologias que funcionam, eu sei de tudo. Não é essa a ideia. É mais no sentido de te ensinar a ser uma pessoa autodidata, para que futuramente você consiga fazer seus planejamentos, assim, de forma mais simples possível, mas que seja eficiente, sabe? Que você não precise de outra pessoa pra começar a estudar ou para continuar seus estudos. Então, sempre que eu faço a mentoria, eu vou ensinando o caminho das pedras, porque eu não quero ninguém eternamente dependente de mim. Eu acho que quem prepara o seu material, quem prepara ali sua organização, as suas coisas, tá um passo à frente de quem tá sempre dependendo de alguém. Então, de qualquer forma, tenha isso em mente que você precisa se organizar, você precisa saber qual a melhor forma de se organizar em relação aos estudos, né? Eu tenho várias dicas para dar sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo. Só que eu sempre falo, tem que anotar leitura da lei seca, você precisa saber quando você leu, o que você leu, onde você parou e quando você tem que dar continuidade, né? Essas informações, elas precisam estar no caderno. Quando você precisar revisar um assunto, você vai ver quanto tempo já faz que você viu aquilo, sabe? Então, são muitas dicas que depois eu posso aqui fazer um vídeo pra vocês, mas tenham isso em mente, tem que ter organização, tem que ter esse controle do que você tá estudando, do que você vai estudar, e das pendências que você precisa resolver, que não dá pra resolver naquele momento e você vai fazer depois. Uma dica importante, eu sempre deixava um bloquinho de notas, tipo esse aqui, ó, nas minhas coisas assim, pra quando eu fosse estudar, porque eu não sei vocês, mas sempre que eu vou estudar, aparece alguma coisa, uma pendência que eu lembro que eu tinha que fazer e eu não fiz, ou algo que eu vou precisar fazer e não necessariamente tem que ser naquele momento. Eu escrevia pra depois, quando fosse na hora da pausa dos meus estudos, se fosse algo simples, eu ia lá, resolvia, senão eu marcava um dia pra resolver as minhas pendências, certo? É uma dica importante pra vocês não perderem o foco e a concentração na hora de estudar. Outro ponto importante é que, além de fazer esse planejamento e organização, você precisa ter em mente que você só pode se organizar e planejar de acordo com a sua realidade. Não é o planejamento dos sonhos, mas é baseado no seu mundo real, né? Não adianta fazer metas assim mirabolantes e não conseguir cumprir, porque isso é frustrante. E eu não sei vocês, mas assim, eu tinha sempre as minhas metas diárias, né? Tinha a minha meta semanal de estudo e tinha a minha meta diária. Então, se eu cumprir a minha meta diária de horas líquidas de estudo, que algumas pessoas me dizem que não gostam de fazer isso porque dá ansiedade, não sei o quê. Por um momento eu tive isso, mas na maioria do tempo eu conseguia me controlar em relação a isso. E porque também eu estudava como se fosse o meu trabalho. Então eu tinha uma carga horária pra cumprir e eu gostava de ter o controle das minhas horas por conta disso. Por quê, sabe? Porque eu tava sem trabalhar e só estudando. Então, assim, não tava fazendo mais que a minha obrigação, sabe? Aquela sensação de que eu preciso fazer isso da melhor forma possível, com o mais tempo possível, mas também com qualidade, né? Então eu gostava de ter uma noção, assim, de tempo. E aí depois eu já sabia até em quanto tempo eu conseguia ver tantos assuntos,
É aquela questão que eu falei pra vocês. Depois de um tempo você fica autodidata. Você já sabe o caminho das pedras, você já entende o que funciona pra você ou não. Então, boa parte do meu tempo eu funcionei utilizando o aplicativo aprovado, que era pra ter o controle das minhas horas líquidas. E assim eu poderia fazer umas metas mais realistas, sabe? Eu sabia quantas horas eu poderia estudar num dia normal, sem muita intercorrência. E é isso. Eu acho que não adianta a gente planejar assim muita coisa se a gente não vai conseguir cumprir. E quando eu conseguia cumprir as minhas metas diárias, eu tinha mais ou menos assim 20 minutos no final do dia pra assistir meme. O pessoal diz assim, ai, quem estuda muito não pode ficar no Instagram, não sei o que, tem que desativar o Instagram se você quiser passar. Eu sempre bati muito nessa tecla. Por quê? Porque pra mim o Instagram era a única diversão assim que eu tinha. Eu nunca gostei de sair, sabe? Não tinha dinheiro também pra sair. Não queria sair só por sair. Então eu basicamente ficava em casa, ou ia pra alguma biblioteca, ou pra igreja. Mas assim, minha rotina era dentro de casa. Então o Instagram era uma forma de me divertir de algum modo, sabe? E as pessoas também que eu tinha no meu Instagram me ajudavam muito, me fortaleciam muito, assim, quando eu tava desanimada, cansada. Conheci muita gente bacana, que inclusive me ajudou muito nesse processo, através do Instagram. Então eu não abria mão, assim, eu conseguia me controlar pra não passar muito tempo, né? Mas quando eu batia a minha meta diária, eu tirava uns 20 minutos pra ficar vendo meme, e aí eu bombardeava os meus amigos com meme. Engraçado, porque é muito bom também, você tem que se divertir, tem que descansar, né? E era a forma que eu me compensava, assim, que eu me parabenizava pelo meu desempenho. Eu aconselho vocês também a terem algo nesse sentido, né? Só não vão se compensar com comida, porque eu fiz isso e engordei muito, né? Misericórdia. E aí, por fim, juntando tudo isso que eu já falei, vem a dica final, né? Que é ter um ambiente próprio para estudo. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Então, preciso estar no ambiente limpo, organizado. Preciso ter as coisas organizadas, né? No papel, na minha cabeça. Normalmente eu deixo no papel. Eu preciso ter um ambiente voltado para isso. Quando é muito barulho, eu não consigo estudar. Não consigo mesmo. Então, algumas vezes, quando eu tava com dificuldade de estudar em casa, eu ia pra biblioteca. Eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer isso, tem um espaço próprio pra isso, mas se você não tem, eu acho que uma das soluções é acordar mais cedo do que todo mundo pra você conseguir estudar ou então dormir mais tarde. Porque se você tem uma casa assim cheia, barulhenta, e você percebe que aquilo te atrapalha, não tem outra solução. Ou você acorda cedo ou você dorme tarde. Mas aí tem que ser um momento ali que tá todo mundo dormindo pra que você consiga se concentrar. Porque não tem como, gente. O estudo ele tem que ser concentrado, assim, tem que ter foco. E aí como é que mantém o foco? Um monte de gente gritando, passando, o cachorro latindo, pessoas te chamando. O pessoal vê assim, você sentado, né? Aí acha que você não tá fazendo nada. Não. Ela só estuda. Ela tem o dia todo pra estudar, ou então amanhã ela faz isso. Aí alguém te pede um favor, porque acha que tu é desocupado, entendeu? Aí tu fica naquela, vou, não vou, e se eu não for, né? Dependendo do caso, será que eu vou apanhar? Tô brincando. Mas é isso, tem que ter um ambiente mesmo próprio para estudo. Organize uma mesinha, um local mais silencioso, utilize um abafador, deixe a porta, converse com as pessoas da sua casa, ou então realmente acorde mais cedo que todo mundo e resolva aí seus problemas. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, compartilha, comenta, porque aí eu venho de novo com mais um vídeo. Ah, eu esqueci de contar pra vocês, né? Ganhei um microfone, olha aqui. Gente, tá ficando um negócio profissional. Depois vou até parar de mexer, né? Por causa do cordão. Depois vocês me falem aí se o áudio ficou bom, se o ângulo ficou bom, como é que tá, o que é que a gente pode melhorar. E eu conto com vocês aí pra que o canal possa crescer. Até a próxima. Tchau!